Oi, amigos. Como sabemos, as atividades humanas têm um impacto negativo no meio ambiente e no planeta como um todo. A cada dia que passa, torna-se cada vez mais difícil as pessoas coexistirem pacificamente com a natureza lado a lado, o que leva a consequências inesperadas. Então, agora vamos falar sobre as fugas de água mais poderosas que a humanidade teve que enfrentar. Fevereiro de 2017 será lembrado por um longo tempo por pessoas que moram no estado da Califórnia. Uma forte inundação começou, causada por fortes chuvas e neve derretida. A barragem simplesmente não conseguia lidar com a enorme quantidade de água permanente, transbordando o reservatório. O vertedouro principal foi danificado como uma ravina formada na calha de concreto, e seu tamanho só estava aumentando a cada minuto. Imagine só que 4,5 bilhões de metros cúbicos de elementos que consomem tudo poderia atingir o povo da Califórnia. Decidiu-se usar o vertedouro de emergência, mas como não foi reparado por mais de 50 anos, estava com defeito. Como resultado, a água começou a derramar sobre a borda da barragem. Depois de 235 metros de altura para baixo, desabou mais de 100 mil toneladas de água, que varreu tudo que estava em seu caminho. Para atrasar e parar o fluxo poderoso, equipes de resgate de helicópteros jogaram sacos de areia e pedras no topo da barragem. Felizmente, isso ajudou a reter a água, e a barragem ainda conseguiu resistir à pressão dos elementos. Mas a maioria dos moradores ainda teve que ser evacuada da cidade por um tempo, porque a maior parte foi inundada. Em 2005, muitas cidades dos Estados Unidos da América foram afetadas pelo furacão Katrina, mas Nova Orleans sofreu mais. Como resultado do desastre natural, a barragem também não suportou, até porque 80% da cidade foi inundada. O governador da Louisiana ordenou a evacuação de todos os moradores da cidade, incluindo várias dezenas de milhares de pessoas que se estabeleceram no estádio Superdome. Os dois aeroportos da Nova Orleans foram inundados. O bairro francês, mundialmente famoso por seus monumentos arquitetônicos, foi inundado. No dia 17 de agosto de 2009, ocorreu um terrível desastre tecnogênico, que se tornou um verdadeiro inferno para muitas pessoas que trabalhavam na sala de máquinas da barragem hidrelétrica de Sayano-Shushenskaya. Uma pressão frenética da água tirou 75 vidas humanas, esmagou turbinas e geradores a pedacinhos, parou de gerar e fornecer eletricidade e a automação falhou. Naquela época, parecia que o destino da estação era predeterminado, mas o pior é que um grande número de trabalhadores ficou preso. Muitos deles não desistiram em uma situação tão difícil. Na escuridão total, subiram uma altura de 245 metros até o topo da barragem. Aí foram capazes de reduzir manualmente as enormes persianas de emergência, interrompendo o fluxo destrutivo da água. Além das pessoas que morreram na usina hidrelétrica, sabe-se com tristeza que 400 toneladas de truta industrial foram destruídas devido à enorme quantidade de óleo de motor derramado. Foram necessários cerca de 800 milhões de dólares para reparar o edifício. No dia 12 de maio de 2018, uma barragem poderosa estourou na Colômbia. Como se viu mais tarde, esse incidente foi resultado de erros cometidos durante a construção da usina hidrelétrica. Além disso, as chuvas torrenciais que varreram o país naquele momento aumentaram bastante o nível da água no reservatório. Nessas imagens, podemos ver as águas furiosas do rio Cauca rompendo o túnel de drenagem, em seguida absorvendo impediosamente o equipamento de terraplanagem que estava nas proximidades. Dezenas de milhares de pessoas foram evacuadas e cerca de 600 famílias perderam suas casas. Felizmente, não houve nenhuma morte. Uma inundação severa, causada por uma quantidade anormal de chuva, atingiu a província de Jiangxi, na China, em setembro de 2017. As chuvas torrenciais que não pararam durante 5 dias seguidos simplesmente atingiram o rio Dali. Como resultado, aconteceu o rompimento da barragem. Infelizmente, os fluxos de água eram tão poderosos que inundaram várias cidades ao mesmo tempo. O governo chinês conseguiu evacuar cerca de 27 mil pessoas de áreas potencialmente perigosas a tempo, porque todos os serviços meteorológicos do país alertaram várias vezes sobre o perigo que se aproximava. Segundo dados oficiais, 10 pessoas morreram e várias ficaram desaparecidas.
2.000 prédios foram destruídos e 12.000 hectares de terras férteis para terras agrícolas ficaram sem valor. Na primavera de 2019, o Canadá sofreu graves inundações que afetaram 3 grandes províncias: Quebec, New Brunswick e Ontário. Os serviços de resgate evacuaram 12.000 pessoas de barco, pois todas as pontes e estradas foram inundadas com água. Equipes de resgate e militares tiveram que construir barragens temporárias para interromper o fluxo, e todos os habitantes locais foram ajudados. O motivo foi que aconteceu o rompimento de uma barragem em Quebec, a apenas 50 quilômetros a noroeste de Montreal. O rio Ottawa emergiu das margens. O rompimento foi rapidamente para cidades próximas em que muitas pessoas não tiveram tempo para pegar suas coisas, simplesmente deixaram as próprias casas. As pessoas evacuadas foram colocadas em pontos temporários de permanência e abrigos. Vale ressaltar que foi devido ao trabalho incrivelmente coordenado da polícia, bombeiros e militares que foi possível salvar um número tão grande de pessoas. O sudeste do Laos sofreu um terrível desastre que transformou a vida de muitas pessoas. A barragem inacabada, que faz parte de um grande projeto de energia, foi quebrada. Como resultado, 6 aldeias foram lavadas da face da terra e milhares de casas foram destruídas. Segundo especialistas, 5 bilhões de metros cúbicos de água foram despejados na província. Para ter noção, são 2 milhões de piscinas olímpicas. Você pode imaginar esse volume de massas de água? Eu acho que não. Mas o que causou o desastre? A causa exata na época era desconhecida. Presumivelmente, tudo aconteceu por causa das fortes chuvas que ocorreram na região. Em seguida, um grande número de pessoas ficou sem um teto. Depois de um tempo, descobriu-se que as obras começaram em 2013 e deveriam terminar até o final de 2018, mas alguém claramente não queria se apressar, o que fez pessoas inocentes pagarem. Especialistas estimam que a reparação da barragem agora vai custar pelo menos $1 bilhão. Nas próximas fotos, podemos ver como no lago Dunlap, no Texas, Estados Unidos da América, uma enorme laje de concreto foi facilmente levantada por um poderoso fluxo de água. Parece que as águas violentas se rebelaram e jogaram fora os grilhões que os seguravam por anos. A água invadiu a abertura do vertedouro, que serviu por quase 100 anos, mas com o tempo apodreceu. Não importa quão perfeito seja o design, chegará um momento em que falhará, principalmente se não for reparado. Foi o que aconteceu no Texas. Especialistas estimaram as perdas após o desastre. O trabalho de reparação do vertedouro vai custar $35 milhões. Essa inundação foi registrada no dia 30 de abril de 2019 na cidade americana de Davenport, em Iowa. Uma barragem temporária de sacos de areia atravessa diante de nossos olhos o rio Mississippi. A água encheu completamente a praça inteira da cidade, mas as pessoas ainda em pânico tentaram escapar. E essa foi a decisão certa, porque em apenas meia hora nesse local, um lago inteiro foi formado e os carros não podiam passar. Depois de um tempo, o nível da água chegou a 1,5 metros. Muitas pessoas ficaram presas. As pessoas simplesmente não podiam sair de casas, escritórios e lojas. Elas subiram nos telhados dos edifícios e dali as equipes de socorro os evacuaram em barcos. Essa imagem lembrava as cenas dos filmes de desastre de Hollywood. Eu nem acredito que um avanço tão pequeno da água possa inundar uma cidade inteira. No sul do Paquistão, no rio Indo, uma barragem quebrou em 2010. Mais de 500 mil de paquistaneses foram obrigados a fugir de suas aldeias e cidades por medo de chegar na água. Na véspera do colapso da barragem, quase 300 mil pessoas foram evacuadas da cidade de Tatar. Depois de as águas do rio Indo atravessarem a cerca, começaram as evacuações de outras cidades, que se transformaram em uma fuga natural de dezenas de milhares de pessoas. No final, cerca de 800 mil casas foram destruídas e mais de 2 milhões de hectares de terras agrícolas foram inundadas. Mais de 1.000 pessoas morreram. Hoje, as autoridades da Europa e dos Estados Unidos estão gradualmente abandonando o uso de grandes usinas hidrelétricas, pois causam grandes danos ao meio ambiente e também são economicamente desvantajosas. Esperamos que a tendência continue ganhando força e que a humanidade finalmente comece a respeitar e proteger a natureza. Compartilhe esse vídeo com seus amigos.
Não esqueçam de curtir, se inscrevam no canal e se cuidem. Tchau!